só pra ver o sol nascer. Como o nosso tema hoje é falar sobre a dependência química, eu fiz uma música que chama Ícaro de Asas Partidas. É uma experiência de vivências misturada com poética. Escravo do medo, eu quero aprisionado dentro de mim, eu senti a escuridão. Escravo do medo, eu quero cuidado de nossas partidas, eu mergulhei nas drogas, a ilusão, a minha loucura. Mas como um dia vai se transformar como as estações, eu posso mudar. Disse Jesus, vem comigo, não tenha medo, viver uma conquista, existir é realizar os nossos sonhos. Como a fez ressurgindo das cinzas do nosso passado, eu amo agora bem melhor que antes. Como a feliz ressurgindo das cinzas do nosso passado, eu amo agora bem melhor que nunca. Vem comigo, não tenha medo, viver uma conquista, existir é realizar os nossos sonhos. Tudo bem com vocês? Eles estão quietinhos hoje. Vamos lá na televisão agora, hein? Não tem um jeito de eles também saírem de vez em quando, não? Não. Ah, mas podia ter, né? Não. Pensa, vamos.
Só se alguém tiver com o nome do Serasa. Né? Descontrair um pouco, né? Falar de Jesus às vezes parece que dói, né? Parece que tem que ser triste, tem que ser com a luz apagada, tem que ficar com medo, de ser comido. Então, vamos trabalhar uma proposta crítica mais alegre, né? Mais de forma entusiasmada. Porque, às vezes, quando falava de religião, quando a gente era menino, a gente ficava com medo. Então, se a gente não for para a religião, a gente vai para o inferno. Aí a gente vai para a religião, aí chega lá, parece que a gente só tem pecado. Parece que a gente só faz lambança. E é importante a gente entender um pouco da filosofia espírita que liberta a gente da culpa, que liberta a gente da punição. Libertar da culpa quer dizer, não que nós não tenhamos algo a ser melhorado, mas é preferível a gente entender, vamos procurar ter responsabilidade sobre a nossa vida, é melhor porque nós somos culpados e viemos aqui para pagar todos os nossos erros. Nós sabemos que para pagar os nossos erros, nós temos que aprender primeiro como fazer o certo. Aprendeu, a gente vai ter um tempo de assimilar isso aí e começar a gostar de novo. Uma pessoa disse para mim assim, na clínica de reabilitação ontem, então eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar de vida. Eu falei, olha, só depois que você desencarnar. E olha lá, como lá é uma clínica que não é espírita, eu não podia falar para ele, olha, nem assim, porque o espírito continua o mesmo. Então eu disse para ele, olha, para mudar de vida, só deixando essa. A proposta seria mudar o meu olhar, meu hábito, minha atitude que eu tenho nesta vida. Porque pode ser até inconscientemente uma forma de eu ou inconsciente ou consciente, até mesmo não aceitar essa vida minha. Primeiro eu preciso ter a aceitação, aceitar a minha vida como ela é, mas permitindo transformar-se, evoluindo nesta vida. Mudar de vida não tem como, mas mudar o meu pensamento sobre a minha vida, mudar as minhas atitudes sobre a mesma vida, é possível. Então não tem como eu fazer essa mudança. Às vezes eu uso essa frase mudança, transformar, tentar, às vezes é até mesmo um estupismo, porque eu sei que eu não vou dar conta. Hoje eu vi uma frase escrita assim, só de eu tentar eu já sou vitorioso. Eu discordei. Porque eu tentar pode ser uma forma até mesmo negativa. Senão eu vou sempre dizer, eu tentei, não consegui. Ou seja, eu pus um pé lá, mas o outro ficou para trás. Então, até as frases que nós estamos dizendo, a gente vai aprendendo a aperfeiçoar essa linguagem. Nós sabemos que do hebraico, do latim, do grego, a linguagem chega aqui muito curva, muito confusa, muito bagunçada. A etimologia da palavra tradução quer dizer traição. Então a gente não recebe aquela coisa pura, limpinha. Tem até o Novo Testamento de Haroldo que seria imprescindível nós, principalmente como espírita, ler essa obra dele. Uma vez eu fazia um culto ecumênico, estávamos eu e o padre. Parece que o pastor não foi, não sei. Mas éramos nós dois. E ele veio com o Novo Testamento e falou, olha, você é espírita, eu estou usando o padre, eu estou usando o Novo Testamento traduzido, estudado e pesquisado por um espírita. Aí mostrou esse Novo Testamento. Como a gente está falando de comunicação, comunicar uma ação. Comunicar, falar, dizer, informar uma ação. Que ação é essa? A gente vai lá para a relação familiar. De retornar ao lar e ter ação. Retornar dentro do lar de uma ação. Essa ação, para ter esse retorno, eu vou ter que envolver. Eu vou ter que desenvolver o meu afeto. Afeto, vamos falar um pouco do feto. Primeiro tem o feto lá, dormindo, dentro do ventre. Quando esse feto, então, começa a sentir, começa a alimentar-se, a gente vai usar a letra A, que é uma vogal aberta. Afeto. O feto se abre para essa alimentação, para essa sensação, para a respiração, e começa a surgir ali uma vida mais um pouco intensa do que somente o do feto. Depois desse afeto, tendo essa relação com a mãe, ele tem as sensações ali, a convivência com a mãe, começa a sentir a mãe, depois ele é expulso do ventre.
e vem para o mundo externo, onde ele vai passar pela escuridão, pela claridade que o incomoda, pelo sofrimento, pelo frio, pelo calor, vários tipos de situações que o incomoda, porque ele estava no lugar acomodado. O que não incomoda, acomoda. Aí ele ficava lá quietinho, sendo alimentado, nutrido, aí ele, vamos supor que ele pensasse assim, por que me tiraram de lá? Aí eu vim para cá, esse tanto de gente de branco me incomodando, luzes, pessoas sorrindo, chorando, filmando, e está eu aqui. Supondo, nós imaginando. E aí começa então a ele achar que ele e a mãe é um só. Depois ele começa a perceber, vai crescendo, que a mãe é um corpo e ele é outro. E começa a sentir um pouco da separação. Depois a gente vai ver alguns autores, como Jean Piaget, como Vygotsky, eles vão estudar sobre essa questão do desenvolvimento da criança. A criança, então, começa a perceber que e também Sigmund Freud e outros estudiosos, como Anna Freud, a filha de Freud, e outros estudiosos, como Melanie Klein, que vão estudar o comportamento da criança, o desenvolvimento dela, de uma forma psicológica e pedagógica. Então a criança começa a comunicação dela, falar das frustrações dela, da dor, através do brincar. Ela começa a brincar, ali ela vai copiando o adulto na maternidade, o pai, quando ele desenvolve uma profissão, e a criança ela não sabe ter essa linguagem verbalizada. Então ela traz não verbalizada, através das sensações do corpo, ao ser tocado, ao ser olhado, ao ser acariciado, ao ser amamentado. Ele começa a observar e perceber que o corpo não é mais o mesmo. Então, quando a mãe sai do trabalho, o pai tem aquela impressão ali inconsciencial que ele está sendo deixado. Ele começa a sentir essa distância. Freud vai dizer isso no livro O Princípio do Prazer, que ele chama de fortidade. É a criança que diz, está indo, vai e depois volta. E aí a criança começa a sentir essa distância da mãe, começa a sofrer esse desprazer. Quando volta, sente esse prazer. Isso dentro de um olhar de Freud na psicanálise. Depois, Vygotsky vai dizer que a criança, através do brincar, ela fala do seu sofrimento, ela fala da sua angústia, ela fala da sua dor, através do desenho, da escrita. Esse Melanie Klein vem falar do desenho, da escrita, dos coloridos. Ela começa a trazer ali a sua frustração. O adulto, ele verbaliza, mas ele oculta, porque tem coisas que ele não quer que venham. A criança, não. Ali a gente descobre tudo. Ela começa a falar através do desenho, você vai investigando, ela vai trazendo. Muitos pais trazem a criança para a terapia e depois, no processo, durante a terapia, você vai descobrindo quão grande é a necessidade dos pais estarem na terapia. E muitos pais, às vezes, acham que não precisam. Sempre é o filho, sempre é a criança. E ela começa a usar essa linguagem, as suas necessidades. O seu prazer é ter aquilo que ele ama perto, seja a mãe ou seja o pai. Às vezes ele quer que talvez o pai não fique tão próximo, porque ele quer a mãe só para ele. Porque o primeiro prazer dele é o prazer oral, tá ali no seio, amamentando, sustentando, trazendo calor, o quentinho. Eu não estou mais dentro do ventre da minha mãe, mas estou fora do ventre, mas sempre em contato com ela. Quando começa essa distância, mesmo inconsciente, ele vai sentindo essa distância, pode sentir que está sendo deixado, pode sentir que o pai interfere na relação dele com a mãe, isso começa a incomodar, e ele começa a ter, às vezes, a própria criança, quando os pais vão se abraçar, ela empurra o pai ou empurra a mãe. Às vezes ele chora quando é deixado no berço e quer dormir junto com os pais. Tem pai que acha isso lindo, aí coloca a criança para dormir entre o casal. Começam a surgir problemas disso aí. E a criança depois vai querer sempre isso. E alguns casos que a gente atende, vê também os próprios adultos, já ali a mãe dormindo com o filho, ou o filho com a filha, ou o pai com a filha. Tem muito isso ainda. Ou o filho com 40 anos sendo tratado de bebê, de neném, essa coisa toda. Enfim, isso tudo começa ali desde a nossa história infantil. Depois a gente vai passando por algumas fases, né, que Freud vai chamar, dessas fases de desenvolvimento, não vai dar para eu entrar nisso, o pessoal do tempo. Então, depois a gente dá uma pesquisada sobre isso. E essas fases vai desenvolvendo conforme a necessidade do corpo, conforme a percepção do corpo, conforme o toque do corpo, conforme a gente vai visualizando os nossos pais, o que eles falam e fazem. Chegando ali no processo de latência, indo para a adolescência, a puberdade, que puberdade é uma coisa, a adolescência é outra.
Puberdade vem de pelos, né? Começam a surgir os pelos nos meninos, nas meninas começam a mudar a bacia, os seios, os homens começam a mudar a voz, que é aquela voz de taquara rachada, né? Até a gente brinca, né? Eu não sei se era macaco ou se era patinho. Né? A voz vai rachando, vai mudando, aquela coisa horrível. Até que depois a gente chega num lugar. Mas tudo isso vai incomodando o adolescente, o corpo é estranho. Às vezes ele se sente num corpo que não é dele. Às vezes ele está num corpo masculino, sente que devia ser um corpo mais feminino. A gente vai entender a história do transexual. A gente que depois quiser dar uma mergulhada nisso, está no Livro dos Espíritos, na questão 200, onde ele vai falar que o espírito não tem sexo e vai ser muito aquilo, o sexo vai ser muito aquilo como ele se sente. Então a gente não se assustar com essas situações que estão surgindo, que parecem serem inusitadas. Talvez eram veladas, talvez com medo da repressão, do preconceito. Mas lá no Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec, pedagogo, de forma maiorística, organizou o Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, está tudo lá. Só a gente dá uma lida, refletir e associar os dias de hoje com aquela época da escrita, não com o cenário, o contexto do século XIX. Então a gente vai passando por esses processos de evolução. Na adolescência surgem esses conflitos, essa confusão, a sexualidade conflituosa, aí a mídia começa a divulgar nas novelas, nos filmes, enfiando goela abaixo que tem que ser aquilo, confunde-se libertinagem com preconceito. O fato de não ter preconceito não quer dizer que eu tenho que sair fazendo tudo que vira a cabeça para dizer que não tenho preconceito. Preconceito é uma coisa que eu julgo, que eu antecipo o conceito e condeno a pessoa através do julgamento e até agrido. O fato de não ter preconceito, eu não preciso fazer as mesmas coisas, mesmo porque o espírito vem com a necessidade psíquica para ser desenvolvida e vem num corpo que os espíritos colocam à disposição para ajudar no processo de evolução. Isso aí a gente vai ter os acertos e erros, as confusões, que os espíritos vão analisar conforme aquilo que foi dado para nós, de espaço, de cenário, de ferramenta, para eu evoluir. Exemplo, se eu posso desenvolver um talento, então eu vou ter possibilidades de vir com a voz, com as mãos, um instrumento para eu desenvolvê-lo, mas eu também posso não querer. São possibilidades que os espíritos colocam à nossa disposição e que tudo será avaliado. Bom, você tinha o violão, você tinha a voz, você tinha as mãos, não queria tocar, não queria cantar, por medo, por vaidade, sei lá. A gente vai criando empecilhos. E quando a gente começa a desenvolver um trabalho, que a gente cresce, ou a gente deixa a vaidade tomar conta, porque na verdade ela sempre existe em nós, a gente deixa ela tomar conta e a gente vai distanciando da simplicidade. Aí a gente começa a criar conflitos e abandono. Ou a gente vai no centro, começa a ter dificuldade na arte ou com as pessoas, a gente começa a achar muito defeito e abandona. Todo lugar que nós formos desenvolver na área psíquica, emocional, cognitiva, sociobiológica, né, biopsicossocial, nós teremos desafios. O hétero terá desafio, o bissexual, o homo, o trans, todos teremos desafios. Aí Freud vem trabalhar a questão da sexualidade desde o século XIX, falando de todos os nossos conflitos existenciais. Não fica só aí, né? Tem outras formas que nós vamos sentir prazer e sentir conflito. Mas, para caminharmos, na adolescência, você não é adulto nem é criança, você é adolescente. José Oiteral, no livro Adolescer, um psicanalista, ele vai dizer que a palavra adolescência foi surgida no século XIX para cá. É uma palavra que tem 150 anos, ela é nova. Adolescer também traz a ideia de adoecer. De uma certa forma, há um adoecimento, porque na psicanálise, o adolescente ele tem que fazer o luto da infância. Ele tem que fazer o luto da infância no sentido, o que é esse luto da infância? Bom, não posso mais fazer isso porque eu não sou mais criança. Não dá mais para brincar de carrinho porque eu não sou mais criança. E o pai também fazer o luto da infância com criança, dizendo, não é mais criança, agora ele é adolescente, agora ele tem que desenvolver sua responsabilidade, dormir no quarto, fazer suas coisas e começar a separar algumas situações que não é mais de criança. Aí surge um certo conflito, uma certa saudade, uma angústia. E às vezes, para lidar com essa angústia, com esse sofrimento, os pais buscam às vezes satisfazer o filho com tudo que ele possui, com dinheiro, com melhores escolas, com melhores cursos, proporcionam tudo. E a fala dos pais são assim, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não quis.
Ou melhor, tudo aquilo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. E também, meu ato falho pode ser isso também. Tudo aquilo que eu não quis. Porque às vezes o que eu não quis era um limite. Talvez o que eu não quis era ser educado. Então, por que não um limite? Porque às vezes eu queria uma vida onde eu fazia tudo que eu quisesse, não tinha horário de chegar, horário de dormir, horário de alimentar e horário de estudar. Era tudo do meu jeito. Às vezes a gente sente isso como algo que foi tirado, porque a gente confunde com liberdade. Uma música do Renato Russo que eu acho interessante, que ele diz: disciplina é liberdade. Então, para eu ter liberdade, eu tenho que ter disciplina, porque eu vou ter uma liberdade de consciência, eu vou ter uma liberdade de realizar as coisas e dormir em paz. Eu não ter disciplina, fazer tudo o que eu quero, pode ter certeza que eu estou traindo para mim uma fatalidade. Porque no mundo, mesmo conturbado, conflituoso, existe uma lei que a gente precisa aprender a obedecer. A lei do mundo, a lei dos homens, a lei do nosso organismo, a lei de justiça, a lei de reencarnação, buscando a lei de evolução para entender a lei de Deus, exarado no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrito a lei de Deus na consciência. Lembrando que a consciência não é só um espaço físico, localiza-se no cérebro. A consciência, interpretando os espíritos, é todo o nosso ser existencial. O nosso corpo é a somatização do nosso pensamento. Ele é a continuação, porque é constituído de células, prótons, elétrons e nêutrons, energia que está o tempo todo em movimento. Então, nesse processo de evolução, adolescer, crescer, é um lugar muito difícil, muito conflituoso, onde eu não compreendo, porque eu não posso mais fazer isso, porque meu pai disse que eu já estou grande. Eu não posso fazer aquilo outro, porque ele disse que eu estou muito novo. Então, tem vários conflitos. O meu pai me prega não fumar e não beber, no entanto, ele bebe e fuma. Meu pai me prega uma moral, mas ele não obedece o sinal. Ele fura o sinal. Então, começa a ficar conflituoso. Meus pais são os meus ídolos. E aí eu olho meu ídolo me impulsiona que na minha casa tem que ter dentro da geladeira cerveja, né, uísque e também tabaco. Mas como é uma droga lícita, é considerado que um membro da família. Alguns dependentes químicos que eu atendo na clínica, eles saem, depois recaem, voltam e dizem assim: Júlio, quando eu saí, a primeira coisa que meus pais fizeram para me receber foi um churrasco e tinha cerveja. A cerveja, talvez vocês saibam, ela tem menor teor alcoólico, 4% de teor alcoólico. Mas a maioria deles que recaíram disseram para mim: Júlio, eles pensam que não tem problema com a droga. Eles dizem assim: ó, não tem problema com vício, o problema é só quando eu bebo. Então você bebe sempre, porque você está sempre recaindo. Então foi para a cerveja, tomou aquela dosezinha. Tem gente que vai conseguir ter um equilíbrio com a bebida. Vai lá, toma 2, 3 latas de cerveja e consegue parar. O compulsivo não consegue. Então ele toma um copo, 2, 3, daqui a pouco ele soma. Sumiu, foi buscar outra droga. Porque ele precisava, às vezes o MA está na cabeça dele, os 12 passos, às vezes os ensinamentos na clínica, a terapia está na cabeça dele, ele está conseguindo segurar a compulsão. A cerveja ela vai diminuir a defesa do ego. E o ego, tudo que está no inconsciente, toma proporção. E o inconsciente, para Freud, é a nossa existência desde lá da maternidade. O inconsciente no espiritismo são as nossas existências anteriores. Aí aquilo vem à tona e ele começa a ter essa coragem de buscar a droga, de buscar o crack, cocaína, e assim outras coisas que surgirem ele vai fazer. Então, na adolescência tem muito esse conflito. Alguns autores, como Armida Berassuri na psicanálise, vai dizer que a adolescência é uma anormalidade normal. O pai, aquilo ali não podia acontecer. Mas para o adolescente, ele ainda está se descobrindo. Então, às vezes, ele tem o desejo de matar os pais, de matar alguém, desejo de roubar, de fazer alguma coisa, o incesto, a sexualidade conflituosa, tudo bagunçado na cabeça. Joana de Anjos vai dizer que o espírito ainda está se localizando no corpo, se encontrando. A faculdade mediúnica dele começa a aflorar, ele começa a confundir vida passada com vida presente, está no livro Adolescência e Vida de Joana de Anjos. Ele começa a confundir essas existências inconsciente, lógico. E toda mudança no corpo também incomoda. Os pais, eles têm que estar preparados para lidar com isso. Aí a relação que você vai ter com o filho, quando você perceber que ele, com a dificuldade do corpo, com a sexualidade, com a bissexualidade que todo mundo tem, vai começar a entrar em conflito.
Carl Gustav Jung vai dizer na interpretação psicanalítica dele que em nós existe a ação psíquica ânima e ânimos. Ânima é o feminino e ânimos é o masculino. O ânima é o feminino no homem e ânimos é o masculino na mulher. O ânima, que é o feminino no homem, é quando ele ampara uma criança, quando ele coloca ela nos braços e afaga até que ela dorme. É o materno, é o feminino. O ânimos é o masculino na mulher, quando ela dá disciplina, cumpre o horário. Não pode fazer isso, é o masculino nela. Isso é uma pesquisa de Jung, quando ele vai falar desse comportamento nosso, essa sexualidade que existe em nós. Então, na adolescência fica tudo confuso, e é preciso que os pais estudem sobre isso. Às vezes eu indico o livro que as pessoas pedem, mas passa um ano e não conseguir ler um livro de 50 páginas. E ele vive brigando com o filho para mudar de comportamento. E eu digo, mas um livro de 50 páginas você não conseguiu ler? É porque a gente sempre olha para o outro. Quando olha para nós, escurece. Aí a gente não vê. Por isso, o espelho é muito usado para maquiagem. Porque se você olhar para o espelho sem maquiagem, você começa a perceber os pés de galinha, o cabelo que está caindo, a barriga que está crescendo, a velhice que vai chegando, o bigode que vai crescendo, né? A barba que vai tomando proporção, a cor que está mudando, a epiderme queimada. Você não vai querer ver. Aí logo você vai ter que enxergar o espírito. Enxergou o espírito, você fala, não. Vocês imaginam se existisse dois de nós? Porque a gente está na busca da alma gêmea. Só se for dois de nós. Nós não vamos contra. Então é preferível a gente buscar uma alma algemada, né? Que é aquela pessoa que a gente se casa. Que vira alma gemida. Alma sofrida e esmilinguida. Mas que quando desencarna, você fala, Senhor, por que você levou aquele estrupício? Não vale nada, mas eu gostava dele. Ou então, tá ruim, mas tá bom. Não gostava dele, mas está lá no centro pegando psicografia dele. Para saber como é que ele está. Às vezes precisa distanciar para perceber a presença. Porque quando está presente, fica invisível. Quando distancia, passa a ser visível. Distância vira presença. Está perto, pode virar ausência. A gente tem que trabalhar essas sombras que existem em nós. Então eu vou lá para a adultice. Chegou na adultice, eu esqueço que eu fui criança, que eu fui adolescente, fico uma pessoa muito nervosa, muito estressada com tudo, e quando um adolescente ou uma criança aproxima de mim, eu fico nervoso. Porque eu nunca fui criança, nunca fui adolescente. E tudo que eles fazem é errado, somente o que eu faço é certo. E começa a criar os conflitos de idade, os conflitos de personalidade, a distância entre eles. Criou essa distância, vai gerando a comunicação turva, onde eu digo uma coisa e faço outra. Joana de Anjos, no livro Adolescência e Vida, vai dizer o seguinte: os filhos não fazem o que os pais falam, os filhos fazem o que os pais fazem. Então, esse processo das drogas, droga é toda substância que altera o nosso metabolismo. O medicamento pode ser uma droga, se não é usado sob prescrição médica, e a diferença do medicamento com veneno está na dose. Todos nós, sem exceção, de alguma forma, usamos uma droga. Todos nós usamos um tipo de substância. Além do que nós produzimos, a gente também produz as toxinas cerebrais, a gente produz os venenos do ódio, os venenos do ressentimento, os venenos da depressão, o veneno da mágoa, nós vamos construindo. Isso também é uma droga, que pode ser uma droga que pode virar um processo bioquímico e que vai para o nosso somático, gerando um transtorno psicossomático, doença mental, que transfere para o corpo, que Freud vai chamar de sintoma, que vai aparecendo nas nossas atitudes, inconsciencial, e que depois, com terapia, pode vir a ser consciente. Identifiquei a falha, identifiquei ali o transtorno, aí eu posso começar a melhorar. Aí gera responsabilidade. Aí vai depender de nós, se nós vamos trabalhar para melhorar aquilo ali. Bom, agora eu sei que é isso, o que eu vou fazer? Aí a responsabilidade fica nossa. Aí, juntando Freud com o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele vai dizer que nós somos protegidos pelos tempos de ignorância. Agora eu sei, então acaba essa proteção da minha ignorância e eu passo a ser responsável por mim. E eu vou lá para o capítulo 19, quando Jesus diz aos discípulos: vós
sois deuses. Deuses, agora eu sou responsável, agora eu sei. Vamos lá para o capítulo 9, que vai dizer para nós sobre a questão, quando Jesus fala assim, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, mas agora enxergam, então agora tem pecado. Agora nós temos conhecimento, os olhos é a representação para a gente ver, mas ele não só vê através de uma imagem, mas ele vê muito o que nós pensamos, ele vê o que nós sentimos. Exemplo, tem gente que olha para uma pessoa e vê beleza, tem gente que olha e não vê beleza. Tem gente que vê uma beleza externa, tem gente que consegue ver uma beleza interna. Tem gente que vai olhar para esse centro pequeno e vai achar que não vale a pena. Tem gente que vai mudar de vida quando vir aqui. Eu vou em centros enormes. Nunca foi dado muita importância com a questão do violão. Um centro desse tamanho, pequenininho, o violão chegou no outro dia. Tem gente que vai estar na casa e nunca vai perceber que a casa tem infiltração. Tem gente que vai ler e vai perceber a casa toda. Tem gente que vai ao centro e nunca sabe quem senta do seu lado. Tem gente que vai ver quem senta do seu lado, vai cumprimentar, vai conversar, mas se vê-lo na rua, não vai cumprimentar, vai fazer de conta que não conhece. Então a nossa percepção, o nosso olhar também está na nossa percepção. A questão das drogas, porque meu tempo está acabando, eu vou acelerar. A questão das drogas, para muitos seres encarnados, que a gente julga, eu menino, eu lembrava que o usuário de maconha era chamado de maconheiro, ou também de marginal. Hoje, marginal é uma via lindeira ao córrego, né? Nós temos uma marginal aqui que volta e meia está caindo lá e carro capotando. Meu Deus, abençoe. Então vamos lá. E quando você viu um usuário de drogas, as pessoas diziam corre, porque ele é bandido. O usuário de drogas é considerado bandido, uma pessoa perigosa, criminosa, tudo de ruim. Hoje é considerado uma pessoa doente pela Organização Mundial de Saúde, que precisa ser ajudada. E toda doença começa na célula. Nós, indivíduos, somos uma célula. Em família, nós formamos um organismo familiar. Se um indivíduo lá dentro adoece, todos vão padecendo. É chamado de codependentes. Quando a pessoa me chama para atender alguém, um usuário, eu digo, eu preciso conhecer o pai e a mãe. Aí os pais dizem assim, não, é só ele. Mas não existe, alguns dizem problema, eu prefiro chamar desafio. Não existe problema, do jeito que querem chamar, ou desafio isolado. Tudo tem uma história. A constelação familiar, no processo holístico, vai trabalhar isso, que eu acho muito importante. A gente também passar por essa terapêutica, se você tem alguém na família com a dependência ou você mesmo. A terapia, a psicanálise, outras terapias também vai te ajudar nisso. A palestra, o tratamento na casa espírita, a bioenergia, o passe, o estudo em grupo, o trabalho social também vai te ajudar a elaborar isso. São um sistema holístico, que a gente precisa de todos eles para ir nos ajudando a nos entendermos. A droga, para muitos usuários, ela vai funcionar como um anestésico. Por que o anestésico? Porque o remédio psiquiátrico, muitos deles, eles vão agir por algum tempo para você lidar com a ansiedade, com a bipolaridade. E a droga também, ela vai agir na superfície. Toda convulsão, toda doença, toda enfermidade vai ficar girando dentro de você. Aí a substância, a psicoativa, a etílica, ou o medicamento, ele vai ficar na superfície, impedindo que esse conflito saia. Mas lá dentro ele não foi resolvido. Há medicamentos que vai atuar e vai ajudar você a melhorar. Há medicamentos que vai controlar. Você vai ter que usar a vida toda. Há medicamentos que é prescrito por um período de 6 meses. Então eu posso fazer caminhada, exercício físico, fazer pilates, fazer terapia, fazer trabalho em grupo, fazer um trabalho de culto na minha família, buscar todos os recursos sem fanatismo, mas gradativamente. Talvez amanhã eu não preciso mais tomar o medicamento. Mas eles são necessários. O que nós não podemos deixar é que tudo vire bengala. Nem Deus pode ser nossa bengala. Tudo é Deus que resolve. Se Deus quiser, esse ano eu caso. E você, não quer casar? Por que tudo transfere para Deus? Se Deus quiser, esse ano o Vila Nova vai ser campeão. Deus não é vilanovense, ele é todo mundo ao mesmo tempo. Então, se Deus quiser, aquela conta que eu te devo, eu pago. Se Deus quiser, esse ano eu separo. É uma forma infantilizada, com todo respeito, que a gente vai aprendendo. E eu leio no capítulo 19, Jesus dizendo que eu sou Deus com D minúsculo.
o D, disciplina, o S de superação, e no meio da palavra Deus aparece quem? Eu sou o meu Deus de auto-superar-me. A partir do momento que eu auto-me supero, que eu estou entrando em conexão com o outro, eu estou fazendo a formação de um Deus universal, não o Deus da minha religião. Porque o Deus da minha religião, ele ouve a mim, o outro é que se dá. Então, as religiões, vai chegar um tempo em que talvez elas preparariam os homens, não para Deus, mas elas preparariam os homens para conviver com os deuses que vivem na terra, que são os outros homens. A fraternidade, o respeito, se é umbandista, kardecista, se é muçulmano, se é judeu. Isso sim seria um encontro com Deus na terra, para que nós encontrarmos com Deus que não vive na terra. Então, preferível nós encontrarmos com Deus na terra, unir as nossas forças. Imaginemos nós, todos nós, às 18 horas, às 20 horas, sei lá, parássemos em disciplina e orássemos pelo planeta. Luiz Sérgio, ele vai dizer no livro Cabana dos Sonhos, que quem mais ora pelo planeta são os espíritos. Eles oram por nós. Ele diz que só não está pior na situação nossa aqui, porque eles pedem muito por nós. Agora, ninguém precisa levantar a mão, mas será qual de nós lembramos de fazer isso? A gente pede pela nossa família, por nós, mas será que no culto a gente pede pelos vizinhos? Então, a droga ela vai agir como esse anestésico, que às vezes eu não quero lidar com a minha solidão, com a minha frustração, com o abandono. Boa parte, eu trabalho há 20 anos com isso, e a maioria com a dependência, e a maioria das coisas que eu ouço, a droga começou no momento de frustração, no momento em que ele era chamado a ser maduro, a ter responsabilidade, no momento em que ele foi desafiado a ficar com ele mesmo. Eu não querendo ficar comigo mesmo, me encontrando vazio, eu fui preencher com algum tipo de substância. E sempre na lei de vibração, na lei de causa e efeito, eu vou atrair pessoas que também vivem assim. E eles dizem para mim, eu sei o seu sofrimento, eles são sedutores, eu sei a sua dor, mas eu tenho uma coisa aqui que vai te aliviar. Aí então traz a cerveja, que é bem de leve, que está dentro da casa de muitos espíritas, que eu sei que a minha palestra não vai mudar por causa disso, e eu sei que a minha palestra não vai fazer as pessoas chegarem em casa e tirar a cerveja. Exceto um fez isso. Ele disse, Júlio, depois daquela palestra do teatro, que você diz no teatro que pai que leva bebida alcoólica para casa torna-se um traficante do lar, eu lembrei que meu filho de 5 anos abre a geladeira, a primeira coisa que ele vê é a cerveja. E boa parte das pessoas que eu tenho trabalhado me diz assim, Júlio, meu pai está aqui falando para você que eu estou usando droga hoje, está sofrendo comigo, mas a primeira cerveja que eu tomei foi no aniversário dele, quando eu tinha 3 anos, 5 anos. Boa parte começou em casa. Como é que está a relação? E algumas propagandas de bebida dizem que para você beber em casa. Então, algumas mães chegam para mim e falam, Júlio, eu comprei cerveja para o meu filho beber em casa. O que você acha? Eu falei, olha, eu acho que você fez muito bem, parabéns. Você acha que eu estou certo? Tá. Para quem está providenciando que a casa vira um ponto de tráfico e você é traficante, você está de parabéns. É chocante falar isso, mas é porque o lar já está todo perturbado. Ao mesmo tempo, a sua casa às vezes vai ter latas de cerveja, o lar é equilibrado quando você está com cerveja lá dentro. Mas eu já visitei lar de irmãos espíritas, que eu considero pessoas bem melhores do que eu, mas ao chegar na casa deles, que eles estavam embriagados, a presença espiritual estava de espíritos todos adoecidos. Eles não percebem porque estavam alcoolizados. Como eu fui o único que esteve lá, que não bebi, eu senti a presença deles, senti o efeito da droga em mim e sentia que o meu corpo, o meu espírito, estava sendo expulso do corpo. Eu saí da casa porque eu não estava conseguindo nem andar. Aí devagarzinho eu fui apoiado, sendo apoiado, até chegar no carro, fiz uma prece e consegui voltar para dentro da casa. Então, fica aí o recado para nós pensarmos sobre isso. Às vezes eu visito amigos espíritas que vão beber. Júlio, você não bebe, mas se você quiser tomar um, mas eu não bebo. Aí eles dizem assim, não, mas é porque você fez a palestra lá no centro. Não, eu não bebo em qualquer lugar. Na minha casa não entra bebida alcoólica em hipótese alguma. Então, se você me convidar para ir na sua casa, você pode beber até virar da vez.
eu vou te abraçar, vou fazer uma prece, porque você é melhor? Não. É justamente por não ser melhor, eu sinto a presença deles, estou num mundo ainda involuído, então eu não vou me permitir a isso. Eu sou radical, porque se você se permite, o caminho para subir é árduo, para cair é segundos. Então, o tempo não permite a gente entrar, mas numa próxima oportunidade, se puder continuar esse assunto, eu gostaria, viu, Éder? Precisamos muito trabalhar essas informações. E eu agradeço o convite da casa, me permitir falar desse assunto, mas eu sei que eu estou sendo filmado e eu não vou ter medo de falar isso. A Casa Espírita precisa abrir muitas portas para esse tema, para esse trabalho. Eu já ofereci esse tema em várias casas e nunca me deram retorno. Então, eu sei que eu sou chato, né? Sou gordinho, barbudo, feio, mas Cristo me fez assim, é problema dele. Então, eu vou continuar insistindo nesse tema, trabalhando, mas eu consigo fazer ele mais fora da Casa Espírita do que dentro. Então, o trabalho é feito em clínica, onde eu trabalho como profissional no meio da semana, e uma vez por mês essa equipe vai comigo na clínica. Então, eu estou convidando vocês a irem, profissional de saúde ou não profissional, mas quer conhecer, quer ser voluntário de alguma forma, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para vocês que eu fiz uma palestra segunda-feira sobre trabalhadores da última hora, então eu dizia o seguinte: será que nós, tendo tanta informação, a gente está fazendo alguma coisa em relação ao trabalho? Então, o grupo que eu montei esse grupo para ir lá, e eu confesso a vocês que nesse grupo, eu como espírita, fazendo palestra na Casa Espírita, eu não tenho um kardecista participando do grupo. A maioria das pessoas que estão comigo são umbandistas, católicos e ateus. Triste para nós. Então, fica aí o convite para aquele que aceitar. O Ender tem meu contato e vai conhecer o trabalho. Fica em Aragoiânia. E esse trabalho não é fácil de fazer, porque muita gente vai com o ego inflado querendo resultado. Eu salvei. Não vá pensando assim. Você trabalha hoje, amanhã você vem caído e voltando para a clínica. Aí você lembra de você. Sou reincidente, porque até hoje eu estou reencarnando. Todos somos doentes. Melhor, todos estamos doentes, mas não somos doentes. Então, uma das melhores formas de ajudar a gente a vencer é trabalhando. Muita gente renega esse trabalho. O dia que descobre alguém na família, às vezes até sabe, porque não existe uma família que não tenha dependente químico. Então, o dia que ele percebe a dor, ele fala: Gil, eu quero ajudar no projeto. Então, fica o convite, agradeço a Casa Geado por ter me aceitado, permitido essa palestra, e que Deus abençoe a cada um de nós, e feliz dia novo, né? Feliz dias novos, meses e anos que nós vamos vivendo. E que 2018 não necessariamente seja o melhor ano, mas que dentro de nós seja o melhor ano dentro de 2018. Obrigado. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar ainda encarnados, a oportunidade de estar no veículo